Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre cinética, a lei de ação das massas ou lei de Gutenberg-Ward. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a você que está inscrito aqui no Chemical. Se você ainda não está inscrito ou conhece alguém que está precisando de uma ajuda em química, manda esse vídeo para ele. Deixa o teu like, inscreve-se no canal, segue nas redes sociais. E aqui nos comentários eu gostaria que você colocasse sugestões para os novos vídeos. Agora faz o seguinte, eu também estou querendo ajudar você de uma outra maneira. Eu quero que você também coloque perguntas aleatórias aqui de conteúdo de química que você está querendo saber. Vai rolar muito em breve um Chemical Responde. Topa o desafio? Por que estudar cinética? A cinética é importante porque a gente está trabalhando com a velocidade das reações e isso nos auxilia no dia a dia na produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, novas fontes de energia e energia renovável. Então a cinética tem um ponto muito importante a ser desenvolvido em toda a humanidade. E a gente pode também calcular a velocidade de maneiras diferentes e acompanhar a velocidade de uma reação de formas diferentes. Lembre você que fatores como concentração, temperatura, superfície de contato, a pressão sobre o sistema influenciam de maneira diferente cada uma lá na velocidade da reação. E nós podemos acompanhar a velocidade de uma reação através da formação dos produtos e a quantidade de reagente que foi consumida no sistema. Uma maneira de acompanhar a velocidade da reação é utilizar a lei desses dois cunhados aí, o Gutenberg e o Watt, a lei de ação das massas, que diz que a velocidade de uma reação é diretamente dependente e proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes em um sistema. Produto dos reagentes? Como assim? Eu acho que ele está falando do resultado da multiplicação das concentrações dos reagentes. O resultado da multiplicação é o produto. A lei de Gutenberg-Ward vai ser aquela que vai dar a expressão da velocidade em função de uma constante. Essa constante é própria da velocidade e própria da temperatura. A gente já vai esmiuçar um pouquinho mais sobre essa constante aqui, tá bom? E aí as concentrações, o produto, ou seja, o resultado da multiplicação das concentrações molares desses reagentes, elevado ao seu coeficiente que a gente vai chamar de ordem. Hoje a gente precisa aprender como calcular a ordem também. São condições obrigatórias para que você possa trabalhar com a lei de Gutenberg-Ward. Trabalhar com um sistema fechado, pressão e temperatura constantes e o processo reversível. A reação precisa ser reversível. Ela acontece no sentido direto e no sentido inverso. A técnica em que a gente utiliza para determinar a expressão da velocidade da reação pela lei de Gutenberg-Ward precisa ser utilizada em função de reações elementares e não elementares. Então você tem que conhecer o tipo da reação. Uma reação elementar é aquela que acontece em uma etapa única, enquanto que uma reação não elementar acontece em duas ou mais etapas. Então, mais do que uma etapa, não elementar. Etapa única, ela é elementar. Acompanhe. O exemplo que eu utilizei foi o processo Haber-Bosch de formação da amônia, em que o nitrogênio com o hidrogênio vão formar a amônia num processo reversível. Aqui eu posso pegar e montar a expressão diretamente utilizando essa reação química aqui, pensando, é claro, sempre nos reagentes. Agora repare você que eu coloquei a expressão assim, velocidade igual a uma constante, essa constante que eu falei para você que é derivada da temperatura e da reação, a concentração do reagente. Esse colchete ali, ó, significa concentração em mol por litro, para você que não tinha visto esse termo até agora. Multiplicando a concentração em mol por litro do outro reagente. Repare também que aqui eu não tenho nenhum expoente, então o que significa que ele está elevado a 1, que seria o coeficiente estequiométrico para esse nitrogênio aqui. E o coeficiente 3, utilizado para o hidrogênio, está no expoente do hidrogênio lá na expressão da velocidade da reação segundo Gutenberg-Ward. Mas aqui eu pude utilizar a reação diretamente nela, por quê? Porque ele está indicando que é uma expressão de reação do tipo elementar, beleza? Se em uma reação elementar você poderia pegar diretamente pela reação, não quer dizer que você também não possa fazer a mesma coisa para a reação não elementar. Basta apenas que você conheça qual é a etapa lenta do sistema. A etapa lenta é a etapa determinante da velocidade da reação.
Eu vou utilizar um exemplo bem simples para você poder acompanhar. Se a gente imaginar uma corrida de 100 metros rasos, a corrida vai terminar não quando passar o primeiro, mas sim quando passar o último. Ou seja, o tempo total de prova depende justamente daquele que é o mais lento. Então, o lento é aquele que vai determinar a velocidade da reação para a gente marcar lá na expressão segundo Gutenberg e Watt. Aqui eu coloquei um exemplo de reações não elementares em um sistema. Reparem vocês que vai ter a primeira etapa, a segunda etapa e uma etapa global. A etapa número 1, eu tenho dióxido de nitrogênio com dióxido de nitrogênio, um processo reversível sempre, lembre disso, para formar trióxido de nitrogênio e mais monóxido de nitrogênio. Eu coloquei, e a gente pegou isso de um dado, que é a etapa lenta. Então, independente de qualquer outra etapa, é ela quem manda na velocidade da reação. Mas a etapa número 2, que é a etapa que tem trióxido de nitrogênio reagindo com monóxido de carbono, para a formação de dióxido de carbono mais dióxido de nitrogênio. Essa é a etapa rápida do sistema. Então a etapa rápida seria aquele que terminou primeiro. E como a gente vai calcular a velocidade média, a gente sempre está pensando naquela que vai ser a mais lenta. Então a etapa lenta é determinante. Mas aí, será que não ficou uma dúvida? Por que a etapa global, que é a somatória das duas, não é utilizada? A etapa global soma-se a etapa lenta e a etapa rápida. Então, na verdade, ela é uma etapa média entre as duas reações. Portanto, você precisa utilizar obrigatoriamente a etapa lenta. Eu vou mostrar para você como é que foi construída a etapa global. A etapa global foi utilizada assim, ó, peguei a etapa 1 e assim como a gente tem em equações matemáticas, eu posso somar também as equações químicas e cancelar o que está igual no reagente e em produto. Por exemplo, eu vou cancelar um dióxido de nitrogênio no reagente com um dióxido de nitrogênio de produto. Um trióxido de nitrogênio no reagente com um trióxido de nitrogênio no produto. Tem mais alguma coisa que eu posso cancelar? Você está percebendo que agora não tem mais nada para que eu cancele ali nas minhas reações. Então o que vai acontecer? Eu vou puxar esse dióxido de nitrogênio que sobrou no reagente junto com esse monóxido de carbono que sobrou e eu vou colocar aqui. E o que sobrou lá no produto, monóxido de nitrogênio e dióxido de carbono, compõem essa fase do sistema. Então essa é a etapa global. Agora, eu não vou usar a etapa global, a menos que a etapa global seja de uma reação elementar. Por quê? Porque de uma reação elementar só tem uma etapa, então a global sempre é a etapa total. Para o exemplo anterior das reações não elementares, e como eu falei para vocês, tem que se utilizar da etapa que é a lenta, então eu peguei e transcrevi agora mais uma vez a etapa lenta para você daquele processo anterior. A etapa lenta, que é NO2 mais NO2 para formar o NO3 e NO, ou seja, duas vezes o dióxido de nitrogênio para formar trióxido e mais monóxido de nitrogênio, dada a etapa lenta, eu vou respeitar os reagentes, porque se a velocidade diz que ela é diretamente proporcional e dependente do produto das concentrações dos reagentes, eu só transcrevo isso. Vou colocar a multiplicação dos reagentes e aqui a constante da velocidade, essa constante determinante da temperatura e própria da reação. Segundo Gutenberg e Watt, a gente tem que determinar experimentalmente para chegar nesse valor de constante, assim como os valores de expoentes, que são chamados de ordem dos reagentes, quando você analisa individualmente cada um deles, ou ainda a ordem global da reação, se você somar esses expoentes. Então, nesse caso, a expressão dessa velocidade, como eu tenho dióxido de nitrogênio vezes dióxido de nitrogênio, ficaria que a velocidade é igual à constante da velocidade, e aí o dióxido de nitrogênio elevado ao quadrado. Então você pode dizer que nesse caso essa reação é uma reação de segunda ordem porque ele tem apenas esse reagente elevado ao quadrado. Então o reagente é de segunda ordem e a velocidade também é de segunda ordem. Então, genericamente, na expressão de Gutenberg e Watt, a gente pode utilizar da seguinte maneira. A velocidade é uma constante de temperatura, tá bom? Então ela vai precisar dessa temperatura constante no meio, e aí multiplicando os reagentes aqui. Só que esses reagentes estão sempre elevados a uma ordem. Lembre você que a ordem só pode ser determinada de maneira experimental, assim como atua a constante. Para cada valor de temperatura diferenciado, uma constante diferente.
E para cada situação a gente vai ter também essa ordem aqui para um experimento diferente. Você vai ter que fazer variações experimentais para poder determinar a ordem de cada um dos reagentes. A ordem indica como a velocidade vai ser influenciada pela modificação da concentração de um reagente ou de todos os reagentes na reação. A ordem de cada um dos reagentes eu representei aqui, ó, reagente A, a ordem X, o reagente B, a ordem Y. Então, elevado a 1, ordem 1, elevado a 2, ordem 2. Você também pode ter um de ordem nula ou ordem zero. Isso pode acontecer se mesmo você variando a concentração, ele não influenciar na velocidade da reação. Legal? Agora, a ordem da reação total, você vai somar os expoentes aqui. Por isso que eu representei como X mais Y. Tem um termo importante que a gente chama de molecularidade. Molecularidade seria o desdobramento de moléculas ou íons que participam da reação. Por exemplo, eu tenho dois reagentes, então ele é bimolecular. Bom? Se eu tenho um reagente, então ele é unimolecular, trimolecular e assim por diante. Agora, a ordem é o expoente. Agora, a gente vai resolver um exercício para fixar bem essa história de ordem e molecularidade, achar a expressão e calcular a constante. Beleza? No ar poluído pode ocorrer a reação representada abaixo entre o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, e o ozônio, o O3. Dada a reação, NO2 gasoso mais O3 gasoso em equilíbrio com NO3 gasoso mais O2 gasoso. Para essa reação, os seguintes dados foram obtidos a 25 graus Celsius. Foram dados 3 experimentos na tabela com as concentrações iniciais de dióxido de nitrogênio em mol por litro, as concentrações iniciais de ozônio em mol por litro e a velocidade em relação a essas transformações em mol por litro por segundo. De acordo com os dados da tabela, assinale o que for correto. Alternativa 01. A ordem global da reação é a 2? Vamos determinar então primeiro a expressão da velocidade a partir da determinação da ordem de cada um dos reagentes. Acompanhe comigo, porque você vai precisar utilizar os dados da tabela que fornecem dados experimentais para que a gente possa obter o valor de cada um daqueles expoentes, ou seja, as ordens dos reagentes para compor a velocidade da reação. Como é que a gente vai fazer isso? Você precisa verificar que um dos reagentes vai mudar. Você pode pegar o experimento ali, foi dado 3 experimentos no exercício, então você pode fazer uma variação do 1 para o 2, do 1 para o 3 ou do 2 para o 3. Verificando onde apenas um reagente vai modificar a concentração e verificar qual é o efeito que ele causou na velocidade. Vamos experimentar, começar a variação do 1 para o 2, se a gente acha alguém ali? Olha aqui. Do 1 para o 2 não está variando a concentração do dióxido de nitrogênio, mas está variando a concentração do ozônio. Repare você que do experimento 1 para o experimento 2, a quantidade de ozônio dobra. E o efeito que ele causa na velocidade, uma vez que somente ele modificou, qualquer modificação que ocorra na velocidade da reação é em consequência dessa mudança. Eu reparei também que a velocidade da reação dobrou de valor. Então, quer dizer, dobrando a concentração do ozônio, dobra a velocidade da reação. A gente pode escrever isso de uma maneira para facilitar a nossa notação. Então, a concentração do ozônio elevado a um expoente, que eu vou chamar aqui de x, a ordem dele, é igual ao efeito que causa na velocidade. Então, nesse caso, se você dobrou ele e a velocidade também duplicou, eu posso fazer uma análise bem simples e representar aqui, ó, cortando as bases, que o valor de x é igual a 1. Se x é igual a 1, significa que a ordem do ozônio é 1, ou seja, o ozônio é um reagente de primeira ordem. Todo reagente que é de primeira ordem, ele vai fazer exatamente o efeito que acontecer lá na modificação da concentração, ele também transcreve isso para a velocidade. Dobrou a concentração, dobra a velocidade. Reduziu a metade, reduz também a velocidade da mesma maneira. Agora eu vou experimentar variar do 2 para o 3. Variando de 2 para 3, eu percebo que o ozônio não modifica, mas por outro lado, o dióxido de nitrogênio divide por 2. E eu reparei que a velocidade também dividiu por 2. Então eu vou representar graficamente para que fique mais fácil de você visualizar. Assim, em relação ao dióxido de nitrogênio, eu vou chamar o expoente dele, ou seja, a ordem de Y nesse caso, causou um efeito na velocidade. Então, nesse caso,
Se você reduziu ele à metade, eu quero saber o que aconteceu com a velocidade. Ah, também dividiu. Então, reduziu a metade. Assim, mantendo as bases, eu sei que esse aqui está elevado a 1, subentendido, cortei y igual a 1. Também é um reagente de primeira ordem. Então, o mesmo efeito que aconteceu lá para o ozônio, aconteceu para o dióxido de nitrogênio. Só que a gente verificou que quando reduziu 2 vezes a concentração, reduz 2 vezes a velocidade. O que você não pode encontrar de forma alguma? Aumentar a concentração e a velocidade diminuir. Então aí você está indo contra a lei de Gutenberg-Ward, a lei de ação das massas, que diz que a velocidade é diretamente dependente e proporcional, diretamente proporcional a essa modificação em função do expoente, que seria a ordem. Agora eu vou montar a expressão para você aqui e aí a gente já vai analisar se está tudo certo. Agora que eu já montei a expressão da velocidade da reação, eu já determinei que a velocidade é igual a uma constante que multiplica esses dois reagentes. Reparando que no dióxido de nitrogênio ele tem expoente 1 e no ozônio também expoente 1, ou seja, cada um é um reagente de primeira ordem. Então, somando os expoentes, a gente tem a ordem global da reação. A ordem é 2, ou seja, segunda ordem, então é verdadeira a primeira afirmação. Item 2. A expressão da lei cinética da reação é velocidade igual a uma constante que multiplica dióxido de nitrogênio, que multiplica o ozônio. Com a análise do item anterior, a gente já pôde determinar a expressão da velocidade cinética, ou seja, a ordem da reação ali e de cada um dos reagentes. Então, eu descobri que é verdadeiro sim essa afirmativa, porque eu tenho a expressão conforme ele já fez a descrição. Segunda ordem global, primeira ordem para cada um dos reagentes. A ordem da reação em relação ao ozônio é 2, pois duplicando sua concentração, a velocidade também é duplicada. A ordem da reação em relação ao ozônio é 1, determinada experimentalmente a partir dos dados que foram tabulados para nós no exercício. Determinados de uma vez que no ozônio dobrou a velocidade a partir da dobra da concentração. Então, duplica a velocidade, duplica a concentração. Então, ele não pode ser de segunda ordem. Se ele fosse um reagente de segunda ordem, você deveria imaginar expoente 2. Então, duplicando a concentração elevado a 2. Ele teria uma influência de 4 vezes lá na velocidade. Então, ele deveria aumentar 4 vezes, ia quadruplicar a velocidade da reação. Utilizando os dados do experimento 1, o valor da constante de velocidade para essa reação é de 4,4 vezes 10 à oitava litro vezes mol a menos 1, segundo a menos 1. Pessoal, quero que vocês acompanhem uma coisa importante, que independente se vai utilizar os valores do experimento número 1, ali você tem experimento 1, 2 ou 3, a constante, se ela é a temperatura constante, o valor sempre vai ser o mesmo. É estranho falar que essa constante ela será variável uma vez que a temperatura varia. Então, mantendo a temperatura constante, essa constante da velocidade vai ser a mesma, independente do experimento que você pegar. Mas como no exercício pediu para que a gente utilize o experimento número 1, então a gente só vai transcrever os dados na expressão da velocidade segundo a lei de ação das massas. Acompanhe comigo. Concentração do dióxido de nitrogênio 5 vezes 10 a menos 6, a concentração de ozônio 1 vezes 10 a menos 6. E a velocidade 2,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro por segundo. Eu fiz aqui primeiro a análise do valor da constante e aqui do lado a análise dimensional. No valor da constante eu cheguei em 4,4 vezes 10 à oitava. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a análise dimensional para conferir se a nossa unidade de medida está correta. Apliquei a mesma coisa, a velocidade tem unidade mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. A constante eu vou querer e cada um desses dois aqui é mol por litro, que eu representei como mol vezes litro a menos 1. Então eu tenho mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1 da velocidade. E aí desse lado eu vou ter mol ao quadrado, litro a menos 2. Fiz a análise e cheguei na unidade de medida, litro vezes mol a menos 1 vezes segundo a menos 1. Então, está correta essa alternativa. A velocidade da reação independe da concentração do NO2? A alternativa está incorreta, uma vez que nós determinamos que a ordem desse reagente é primeira,
Logo, a modificação da concentração do NO2 influencia diretamente na velocidade da reação. Então, a velocidade depende sim da concentração e da modificação do dióxido de nitrogênio. Portanto, ela é incorreta. Pessoal, obrigado pela tua companhia. Até semana que vem aqui no Quimical. Beijo na mãe!